Fala, moçada, então agora vai começar o primeiro corujão do Bitcoin. Cara, esse é o momento que a gente vai poder conversar, operar, a gente vai aprender muita coisa. Vai ser um momento que a gente vai poder falar o que a gente pensa sobre trading, sobre Bitcoin. Hoje é sexta-feira, 1h24 da manhã, galera. 1h24 da manhã. Na verdade já é sábado já, né? Mas estamos aí e esse é o primeiro corujão do Bitcoin. Esse é um projeto que eu tenho certeza que vai dar certo, que a gente está fazendo com muito carinho. É criar uma comunidade com esse corujão do Bitcoin, onde a gente lembra os tempos de Lan House. Os tempos que a gente juntava a turma, ia pra Lan House jogar Counter-Strike. Pessoal, vamos lá então. A gente está aqui num gráfico de Bitcoin e estamos num gráfico de 5 minutos. Qual é o meu operacional? A minha ideia aqui é esperar algum rompimento. Pelo que eu estou vendo aqui, desde hoje, às 2h30 da tarde, o preço está praticamente lateralizado. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Então a gente não opera preço lateralizado, porque isso aqui é pedir para tomar stop, pedir para perder dinheiro. O meu operacional, o que eu sempre foquei, o que eu tenho focado há muito tempo, é o de rompimento. Então qual que vai ser o meu operacional aqui? Eu tenho que esperar o preço romper ou para cima ou para baixo. Quando eu quero uma taxa de acerto maior, eu sempre busco estar a favor aqui no H1. Porque aqui vai ter mais chance de dar certo. Chance não é certeza, vai ter mais probabilidade desse trade ser positivo. Aqui, como podemos ver no H1, o preço está caindo. Então aqui o melhor rompimento para a gente seria entrar nessa parte aqui. Então, enquanto o preço não anda, a gente vai ficar conversando aqui e vamos, todo o corujão do Bitcoin, eu quero abordar um tema que aí vai ser bom para organizar e deixar tudo certinho. E então, é isso aí. Pessoal, quem for assistindo aí, depois deixa comentário, que depois eu vou conseguir ler tudo certinho, beleza? Sobre esse indicador aqui, fui eu que criei. Eu usei algumas estratégias. Ele aparentemente ele é igual uma super trend, só que ele tem algumas modificações. Eu coloquei mais coisas nele. Pode ver que é um pouco diferente, que eu vou tirar aqui para vocês verem. Ele tem conforme o preço vai andando e vai modificando, a cor também do fundo vai modificando. Isso aqui ajuda muito. Porque todo iniciante, qual que é a dificuldade? É não saber onde o preço está indo, o que está acontecendo. E aí o cara do trading fala para a pessoa que está começando, coloca aí 3 média móvel, coloca aí RSI, MACD. Mano, o cara acabou de começar a operar. Se ele vê 3 média móvel, RSI, MACD, o cara fica doido. Então, isso aí, pra mim, pra quem tá começando, preferencialmente, o indicador mais simples é muito melhor. E esse aqui foi o que eu fiz. Eu juntei alguns indicadores e coloquei tudo em um só. Isso aqui ajuda muito. Como eu falei, a gente vai esperar aqui. Não estamos com pressa. Como eu falei, já é aqui, ó, 1h28 da manhã, plena sexta-feira, que já é sábado. Enquanto o pessoal tá bebendo, tá indo pra farra, a gente tá aqui trabalhando, a gente tá aqui operando. E a minha ideia, pessoal, é deixar esse corujão do Bitcoin. E eu vou tentar manter um dia, sim, um dia organizado. Só que a minha ideia é fazer isso sempre na madrugada, que eu acho que é o horário que tem muito a ver. A gente vai relembrar, vai poder zoar aqui. E o principal, vamos aprender. Como eu sempre falo para os meus alunos de mentoria, de curso, pessoal, eu não sou 100% perfeito no trading. A gente aqui vai aprendendo juntos e eu tenho muita coisa para agregar para vocês, como vocês têm para agregar para mim. E é isso aí, pessoal, vamos lá. Hoje o tema da noite vai ser esse aqui, ó. Vamos lá então. Qual foi um dos primeiros erros que eu tive quando eu entrei no mercado de trading? O que eu fazia? Eu começava e aprendia um setup. Só que o que acontecia? No primeiro, segundo, terceiro stop, quando eu comecei, eu já queria trocar de setup. Quando eu comecei, se eu não me engano, eu comecei com cruzamento de médias. Todo mundo, eu acho que praticamente metade dos traders que começam com esse setup, que é fácil. Não que eu falo que é um setup ruim, é um setup fácil de ver e isso ajuda muito. Mas assim, é bem básico e foi que eu comecei. Quando estava indo bem, quando bati o gain 1, 2 vezes, eu mantinha o setup. Deu ali dois stops seguidos, eu já queria trocar.
Ah, mas então tá errado, porque como que esse setup aqui o pessoal fala que é bom demais, 80% de acerto, aí é cheio disso, né? 80% de acerto, 99% de acerto, eu nunca vi isso na minha vida. Porque se for verdade isso mesmo, o cara que criou esse indicador, ele e esse setup já tá bilionário. Porque um setup que tem 99%, mais de 90% de certeza de dar certo, você tá ficando doido, meu amigo. Você tá ficando doido. E aí, qual que era o problema? Era que eu ficava mudando. E eu nunca acontecia comigo de eu conseguir construir isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E o que é o problema? Quando você não entende, quando você não tem uma noção da porcentagem, da taxa de acerto do seu setup, você nunca cria uma estatística, como que eu posso dizer? Uma estatística que você consegue olhar e analisar e ver se faz sentido ou não seguir o setup. Eu quero passar para vocês uma ideia. Não é porque um setup tem 50% de taxa de acerto que se você fizer 10 operações, você vai ter 5 gains. Isso é o que eu acho que a maioria não entende. Porque o que a pessoa pensa? Se tem 50% de taxa de acerto e a pessoa fala assim, não, vou fazer 4 operações, então eu tenho que acertar 2, porque 50% de acerto. E não é assim, pessoal. Não é assim. Um setup com 50% de acerto, em 10 trades, você pode errar todos. Entendeu? A probabilidade começa a fazer efeito, começa a ser vista, você pode ter certeza que eu já fiz uns testes e já estudei muito probabilidade e estatística. A probabilidade só começa a aparecer e você começa a perceber esse 50%, 30%, 40% de taxa de acerto a partir ali, no mínimo de 100 trades, de 100 testes. Então não adianta você querer fazer 5 trades e achar que seu setup é 50% de acerto, você vai acertar 2, 3, que não é uma certeza. Como também nesses 5 trades que você pode fazer, você pode acertar todos com uma taxa de 50% de acerto. Então qual que é a lógica disso? O que eu quero passar para você é o seguinte, a taxa de acerto, ela começa a ser validada com uma amostragem maior. Então não adianta, você não pode focar em 10, 20, 30, 50 setup. O que eu indico? A partir do 100º teste que você fizer, aí você pode ter uma noção de falar assim, ó, essa taxa de acerto fica aproximadamente nesse valor. E quanto mais você vai subindo a sua quantidade de testes, mais fiel a estatística fica, a probabilidade. Porque nos testes que eu fiz, a partir de 500, a partir de 1.000, 2.000 testes, se você coloca que uma estratégia tem 30% de acerto, a chance do experimento que eu fiz dar esses 30%, ficar entre 29 a 31, 28 a 32 é muito grande. Então, o que eu quero passar para vocês? Você não pode analisar o seu setup e a sua taxa de acerto com 10 trades. E como que você consegue ter uma certeza que o seu setup vale a pena seguir e que você tem uma certa vantagem? Quando você segue o mesmo setup por no mínimo 100 vezes. E aí você pode falar assim, vixe, mas 100 vezes eu vou demorar muito tempo para conseguir essa estatística. O que você pode fazer? Você pode fazer aqui simplesmente backtests manuais. Entendeu? Vamos supor assim que igual meu setup é rompimento. Eu estou esperando aqui ainda, não deu a entrada. Se não der a entrada, eu não vou entrar, vou dormir sem entrar. E aí, o que acontece? Você pode voltar no tempo e perceber. Vamos supor que aqui você acha que é uma... Aqui, sim, de cabeça aqui, só para vocês entenderem. Aqui você acha que é uma lateralização. Você faz o teste. Eu entraria aqui. E aí, você coloca onde você entrou, qual o risco-retorno que você organizou para ter essa estratégia, e aí você faz, ó, nesse caso aqui, eu teria um gain, teria batido o meu gain. Nesse caso aqui, teria estopado. Com isso, você pode fazer essa probabilidade, essa estatística, sem necessariamente estar no mercado, tá operando, entendeu? Então, o que eu indico é no máximo ali 2, 3 trades por dia. Só que você pode fazer esses testes quantas vezes você quiser por dia. Você não vai estar arriscando seu dinheiro, você vai estar fazendo backtest. Isso aqui faz muita diferença. É o que eu falo, pessoal, é o que muda o jogo. Quando você não foca em um setup, quando você não foca em um setup e você fica mudando a cada sequência de stop, você nunca vai ser bom em nada. Foi por isso que eu escolhi focar somente em Bitcoin. Eu sempre gostei de criptomoeda e quando eu entrei no mercado, eu comecei a operar várias, eu percebi que esse não era o caminho. Já nem sei quanto tempo faz que eu opero só Bitcoin. Não deu entrada igual aqui, ó. Eu acho que hoje realmente não vai dar entrada. Eu não entro. Não operar também é operar. E é isso. Como eu te falei, foca no setup, mas antes de você focar em um setup, estuda, vê se o seu setup faz sentido, se outras pessoas já aprovaram esse setup. Isso é muito importante, pegar informação com outras pessoas. E isso muda. Quando você chega a 100 trades com o mesmo setup, sem mexer em nada, você tem uma poderosa ferramenta na sua mão que é a estatística. Você consegue ver, ó, nesse setup eu consegui
35% de acerto, 30% de acerto. Só que num setup com um risco-retorno de 1 para 3, um risco-retorno maior, se você acertar 30% das vezes, tem base, você errar 70% e você acerta 30%. Se você acertar 30% das vezes, você já sai no positivo no final do mês. Então a questão não é taxa de acerto. Não é, meu setup tem 80%, 90% de chance de acerto. Não, pessoal. A questão é você conseguir pegar uma boa taxa de acerto, mas também uma boa taxa de risco-retorno. E você juntar as duas coisas e ter uma estatística para você ver se você vai ter uma vantagem no final do mês. E isso muda tudo. Pessoal, então é isso. O que eu quero passar para vocês é que a minha ideia, esse é o primeiro corujão do Bitcoin, é uma ideia assim que eu tive que eu achei que vai ser muito legal. Porque a gente que quer assim, a gente que só pensa em crescer na vida, em prosperidade, muitas vezes final de semana a gente não vai sair. Como hoje eu tô aqui dentro de casa em plena sexta-feira. E eu acho que ter companhia, a gente conseguir criar uma comunidade de pessoas focadas, e ainda mais com esse tema aí de corujão, de época de lan house, cara, isso é muito top. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, assim como eu já estou gostando. O primeiro corujão do Bitcoin e é só o começo. Peço até desculpas para vocês em questão a falhas, em questão de organização mesmo, que como é o primeiro, a gente ainda está aprendendo, mas pode ter certeza que a cada corujão do Bitcoin vai ter melhoria. E é isso, pessoal. Boa noite a todos vocês, 1h38 da madrugada. E é isso. Hoje não deu entrada e é isso. Bola pra frente. Amanhã é um novo dia. A vantagem do mercado de Bitcoin, do mercado de criptomoeda, é que tem trade, tem mercado todo dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E isso ajuda muito para quem é focado e quem está procurando resultado nesse mercado.